Meu querido concurseiro, como é que vocês estão? Eu sou Bruno Careca, personal TAF, e hoje vamos fazer um Careca Responde bem direcionado para uma dúvida que veio de um concurseiro que vai fazer um TAF e ele está com dúvida em relação às metas do edital dele, específico lá de São José do Rio Preto, lá em São Paulo, na Guarda Civil Municipal. Ele está com dúvida nas metas do edital, que estão um pouco confusas ali. E eu vim explicar para você, então, você que é concurseiro que vai fazer ou esse edital da Guarda Civil Municipal de São José do Rio Preto ou um edital parecido que tem a mesma dúvida, vamos juntos daqui a mão aqui com o Careca para a gente fazer junto e você tirar essa dúvida e você ir bem no seu TAF, tá? Vamos lá. Ó, o Laerte mandou, e tá aqui a pergunta aqui embaixo, a gente vai ler junto para entender melhor o contexto, para explicar para o Laerte e explicar para vocês também, ou para a galera que vai fazer esse TAF dessa região. Vamos nós. O Laerte perguntou assim, o Laerte Barreto. Boa tarde, Laerte. Para o concurso da Guarda Civil Municipal aqui na minha região, a banca é FUNESP, ela é da FUNESP, é o Guarda Civil Municipal de São José do Rio Preto, lá em São Paulo. Não tem limite de idade para concorrer às vagas. Beleza. Aqui eu já abro um parênteses para você entender, concurseiro. Tem muito concurseiro que ele pensa que só a Polícia Civil que não tem um limite máximo de idade, tá? Lembrando que tem que ter um limite mínimo de 18 anos e aí tem concursos que vão para 30, 32, 35, dependendo da região. E tem concursos que eles não têm um teto de idade, não tem um limite máximo de idade. Qualquer pessoa acima dos 35 pode fazer, tá? E todo mundo pensa que é só a Polícia Civil que vem nesse ponto, mas tem concursos, esse é o exemplo da Guarda Civil Municipal, que ele não tem um teto de idade, um teto entre aspas, tá? Não tem um limite máximo, tem um limite mínimo, mas não tem um máximo. Isso aí confunde muito concurseiro, tá? Fechando nossos parênteses. E ele continua na pergunta, que é o seguinte, mas na tabela do TAF está até 36 anos de idade. Bacana, vamos já ver isso. Os candidatos mais velhos, que com certeza terá, e realmente vão ter, Laerte, não sabem suas metas para o teste. Agora que o negócio fica bom, Laerte. Vamos lá. Para você entender, concurseiro, esse concurso da Guarda Civil Municipal, lá de. Deixa eu voltar aqui. Lá de São José do Rio Preto, é dividido em 4 exercícios, como você está vendo aqui do lado. Flexão e extensão de cotovelo, que é a flexão no solo. O feminino é em cima do banco, tá? O banco sueco. E no masculino, não. Resistência abdominal, corrida 12 minutos e corrida 50 metros. É um TAF com 4 exercícios, que cada exercício lá no edital está especificando suas formas de realização, de dar tudo direitinho. E ele explica como é a questão do exercício, e todo edital que não tem um limite máximo de idade, ele trabalha com tabelas. E é justamente o que o São José do Rio Preto, a Guarda Civil Municipal, trabalha. Ele mais abaixo tem uma tabela, depois de todos os exercícios, explicações que você vai ter que, o que é que você vai fazer, o que é que você não vai fazer, as metas, o jeito que você vai fazer, o jeito que vai ser avaliado cada exercício, aí embaixo tem uma tabela. E quando o edital tem uma tabela, muitas vezes eles botam uma tabela bem específica e pode ser que gere dúvida na cabeça do concurseiro e eu vou trazer para cá. Porque eu sou do pensamento que o concurseiro que entende edital treina melhor para o TAF e chega mais preparado para o TAF, tá? Então vamos lá. Na tabela, como você pode ver aqui, ela é dividida por idade e os exercícios e as metas específicas. Todas as metas estão dentro dessa tabela, só que o concurseiro muitas vezes ele não consegue entender o que é o que é aqui. Agora que o Paranauê melhora. Que eu vou explicar para você na própria tabela do edital, tanto que tem uma tabela específica no edital publicado, depois tem uma retificação com novas metas, tá? Eu vou pegar já essa atualizada para a gente ver junto e você entender como é. Muitas vezes o concurseiro vê a tabela e não entende. Vamos lá, como tem uma tabela aqui de TAF, ele divide aqui por os testes e a pontuação. Outro ponto, quando o concurso também pode ser realizado por pontuações, você tem que ter uma quantidade mínima de pontos no somar, numa média, somado a cada exercício você faz uma quantidade mínima de pontos e você, quanto mais pontos fizer, melhor será a sua média, tá? Então você não pode zerar em nenhum e quanto mais exercícios, mais repetições de cada exercício, mais melhor performa cada exercício, melhor pontuação você tem, melhor média você tem. Então vamos lá. Ele bota a tabela aqui, ó, com testes, o que vão cair, que eu acabei de falar, que são a flexão de frente, o apoio de frente, o abdominal, as duas corridas. E aqui, ó, vem, e você que está vendo esse vídeo, tudo que a gente precisa saber. Vamos lá. Aqui a gente vai ter que dividir por idade. Normalmente as tabelas, as bancas, elas dividem por idade. Aqui ele botou até 25 anos, de 18 a 25. Aí ele bota uma janela de idade. Uma janela que a gente fala na educação física
é uma janela, e não só na educação física, tá? Uma janela, entre aspas, é um período X entre idades. E aqui ele bota, ó, de 26 a 30, de 31 a 35, de 36 ou mais. Aí que entra a pergunta Laerte. Gareca, mas esses galera que vai fazer que tem mais de 36 anos, como é que são as metas deles? Não tem. Tem. Por quê? Porque ele vai ter aqui, ó, o cara que tem 36 anos ou mais, ele vai ter que fazer uma divisão seguinte. Vou te dar um exemplo. Eu até marquei aqui, tá igual Divertidamente do filme, né? Tudo colorido. Ó, para o cara fazer a pole de frente, ele não pode zerar, beleza? Nenhum exercício de tal você pode zerar, porque quando você zera, você tá fora ali, tá eliminado. Para o concurseiro fazer 10 pontos, lembrando, editais com pontos, editais com metas mínimas, esse é com ponto, com pontuação. Para o concurseiro que tem, ou concurseira, tá? Que é um etapa masculino, mas a concurseira pode fazer do mesmo jeito. Para o concurseiro que vai ter mais de 36 anos ou mais, para ele fazer 10 pontos e não zerar no apoio de frente, ele vai ter que fazer 8 repetições. Então, o que é que ele vai fazer? Você vem aqui, ó, acompanha comigo, no azulzinho aqui, ó. Ele tem que fazer 10 pontos, beleza? É o mínimo. Para fazer o mínimo, ele vai ter que fazer, no mínimo, 8 repetições de 36 anos a mais. Para o concurseiro que tem de 31 a 35, que é mais novo, para ele fazer os 10 pontos, ele vai ter que fazer 10 repetições de apoio de frente. Então você vai numa lógica, ó. 10 pontos, que é o mínimo, ele tem que fazer 10 repetições. Para o concurseiro que tem 26 a 30, que é mais novo ainda, para ele fazer 10 pontos, que é o mínimo, ele vai ter que fazer 12 repetições corretas. Então, quanto menos idade você tem, mais repetições você tem que fazer. Isso pode ser em qualquer exercício, tá? E continuando, ó, e a galera que tem de 18 a 25, para você fazer 10 pontos, você tem que fazer 14 repetições. Então, olha a diferença. O cara da pergunta do Laerte, que ele perguntou exatamente assim, careca, e a galera que vai fazer de 36 anos para cima, não tem meta? Tem. Você, para fazer 10 pontos, ele vai ter que fazer 8 repetições. Ah, careca, mas aí ele fez mais. Ele tem que fazer no mínimo 8 repetições bem realizadas para ter 10 pontos. E aí ele vai gradativo com a quantidade de pontos que ele vai ter que fazer, entendeu? Ah, beleza, careca, mas aí ele fez, em vez de fazer 8, o cara que tem 36, ele fez 10. Então ele já vai com 20 pontos. Então você é de acordo com a tua idade. Eu tenho 36 anos. Eu, Bruninho Careca aqui, tenho 36 anos com carinha de 35. Então eu me encaixaria aqui, ó, se eu fosse fazer esse concurso, 36 anos eu vou ter que fazer no mínimo 8 repetições. Então a minha meta mínima são 8. Se eu fizer mais de 8, eu vou na tabela e procuro aqui a quantidade certinha para flexão no solo. Então, Ash, quando o edital coloca 30, ele bota por pontos que você tem e não tem uma idade mínima, ou não tem uma idade máxima no caso, ele chega até um certo limite, porque senão ele ia ter uma tabela que quase que infinita. Não, infinita não, mas ele ia botar de 36, aí se ele não tivesse aqui ou mais, ele botaria de 36 a 40, aí depois ele botaria de 40 a 45, 46 e 47 até 51. Então, para ele não fazer isso, ele bota 36 ou mais. E quando ele chega no limite, aí você vai aqui no seu limite de idade para fazer direitinho, tá? É uma dúvida boa, que é uma dúvida técnica. Serve tanto para o Laerte, que perguntou essa específica do TAF de, deixa eu voltar aqui para ver, de São José do Rio Preto, como para qualquer outro TAF que seja por pontuação ou por não ter idade máxima. Tá? Tem idade mínima, mas tem idade máxima. Uma dúvida boa. Cara, fiz esse vídeo, Laerte, para você entender, e provavelmente vou lhe marcar nesse vídeo, e para você também, concurseiro, que tem dúvidas sobre isso. Eu vou fazer, nessa semana, pegar esse edital que foi publicado, e eu vou fazer um Como Será no Edital, que é um quadro nas minhas redes sociais, onde eu vejo ponto a ponto, explico cada detalhe do edital. Eu vou pegar esse edital aqui de São José do Rio Preto, de São Paulo, da Guarda Civil Municipal, e vou ler ponto a ponto, que é um quadro aqui, eu vou botar nas minhas redes sociais, para a gente ler como é que é o exercício, cada exercício, como é que ele existe, como é que o fiscal vai avaliar, e para vocês avaliarem também, tá? Então, galera que vai fazer São José do Rio Preto, Guarda Civil Municipal, pega esse vídeo, tá com dúvida, manda para quem vai fazer. Ou se você tá vendo esse vídeo, diz, cara, eu conheço aquela região ali, eu vou fazer, eu conheço alguém que vai fazer esse concurso, vou mandar esse vídeo para ele, porque pode ser que ele tenha essa dúvida também. Então, tamo junto, Laerte, espero ter tirado sua dúvida e tirado também a dúvida da galera que vai fazer esse concurso. E provavelmente essa semana vai ter um como será no TAF, né? Que é um quadro que eu faço lendo o edital. Eu vou ler esse edital do TAF completo, explicando ponto a ponto, beleza? Tamo junto, um abraço para vocês, até o próximo vídeo.